Então, meus irmãos, a lição de hoje que nós vamos estar estudando é a lição de número 3. E o título da nossa lição é A Sutileza da Imoralidade Sexual. O texto áureo, ele nos fala assim: fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 18. A verdade prática nos diz o seguinte: as escrituras condenam toda a forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo número 6, do versículo de número 15 ao versículo 20, e em Romanos, capítulo de número 1, do versículo 26 ao versículo 28. Falar, mesmo sendo professor de escola bíblica dominical aqui da congregação, aqui junto com os outros demais irmãos, de um assunto que está dentro dessa revista. Porque, como Paulo fala, e Jesus Cristo também ele fala, que mesmo sendo na época de Jesus, quando ele fala a respeito de casamento, Paulo também em seus ensinamentos, é difícil para muitos ouvir e obter a palavra de Deus. Então, irmãos, como a aula está sendo gravada, isso vai para várias pessoas, ou não em um espaço curto de tempo, mas daqui 1 ano, 2 anos, alguém pode ver esse mesmo vídeo. Então, há diversidade de pensamentos. Mas existe algo que eu gostaria de deixar bem claro aqui. Nada do que eu falar aqui é direcionado a um grupo de pessoas ou diretamente a alguém. Então, tudo que eu falar aqui está dentro daquilo que a Assembleia de Deus rege. Nem tudo que eu falar, eu não vou englobar tudo porque eu não sei tudo, mas tudo aquilo que está dentro do que a lição está falando, eu vou tentar passar para os irmãos. Amém? Amém. Então, vamos ler somente a introdução dessa lição, que está no comentário dela, e eu vou iniciar com algumas perguntas que os irmãos vão responder. Amém? Introdução. Nessa lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Ou seja, estão aceitando isso. Ou seja, não é você olhar a pessoa e determinar essa pessoa está fazendo isso. É você olhar para você e ver se você está aceitando isso ou não. Porque o assunto está sendo colocado, explanado para você. Você aceita esse tipo de coisa? O que é a palavra? O que você conhece da palavra de Deus? O que você tem de entendimento a esse respeito? E o que você diz sobre isso? Você aceita isso? O sexo antes do casamento? Não é para você fazer um julgamento se tal pessoa está fazendo isso. Não, o que você entende a esse respeito? Que era visto como fornicação passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Irmãos, no Brasil antes era crime o adultério, há alguns anos atrás. No Japão, o adultério é crime. O homem ter outra esposa é crime. E não é porque você é estrangeiro que você está livre disso. Então pense bem antes de você cometer alguma coisa, porque se sua esposa for à justiça, ela requer direitos e vai ser adquirido conforme a lei.
Então nós não estamos exemplos disso. Então eu quero perguntar, quem daqui é da geração anos 60? Quem nasceu nos anos 60? Entre 1960 a 1970. Quem nasceu nessa época? 1970. Quem nasceu após 70? Até 80? E depois de 80? Irmãos, a geração 60, ela é considerada como a geração livre. Por quê? Foi nesse meio, entre 55 para 60, que surgiu o boom de todas as coisas na música, a revolução sexualística, cada vez mais práticas que fugiram da forma tradicional de expressar a sexualidade ganharam a aprovação popular. O sexo livre nos anos 60 passou a ser praticado fora da esfera do casamento. Foi o ano que mais se aceitou essas coisas. E a infidelidade conjugal tornou-se práticas cada vez mais normais dentro desse novo paradigma cultural. Foi o boom. Se você olhar, foi o boom. E você, por ser cristão, o que você acha disso tudo? Você que está dentro desse entre parentes, você é cristão, sabe disso tudo, conhece a palavra de Deus. O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre essa revolução sexual que está acontecendo? O que isso está trazendo para a sua vida familiar? O que isso vai contribuir para os seus filhos e para os seus netos? Você já parou para pensar? Você que é cristão. A revolução sexual. Um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Gênesis 1:27, alguém por favor abra. Então leia. 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. 1:27. Isso. Os irmãos escutaram o que foi lido? Eu vou começar a perguntar agora. Todos escutaram o que foi lido? Gênesis 1:27. Irmão William. Não, a pergunta é simples. Dentro do princípio estabelecido de Deus, a pergunta: dentro do princípio estabelecido por Deus, o que Deus esperava da humanidade em relação a isso, pelo que está escrito em Gênesis 1:27? Não sabe responder. Irmão Romário, o que Deus esperava da humanidade em relação à sexualidade? O que Deus esperava, já que Ele colocou um princípio? O que Deus... Ele está no princípio e olha a humanidade. Então Ele sabe
tudo o que vai acontecer, mas como ele colocou o livre-arbítrio, ele não pode intervir, certo? E aí está dizendo que ele o quê? Criou o ser humano à sua imagem, e ele está vendo que ele está sofrendo uma agressão. Deus está sendo agredido pelo homem, e aí ele sabe que isso está acontecendo, mas há em Deus uma esperança em relação ao princípio que ele estabeleceu. O que Deus esperava da humanidade, então? Pode responder, Ricardo, se você tem a resposta. Tem também, eu estava, na hora que o pastor estava falando, estava vendo aqui também, tem pastor Gênesis 2:24, né? Portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então eu entendo que Deus ele estabeleceu homem e mulher para ser uma só carne, para que eles pudessem multiplicar e governar sobre a terra. Sobre o que? Sobre tudo. Aqui está, sobre a planta, sobre os animais, sobre toda a terra. E no período, e no princípio sexual, ele esperava que o homem não quebrasse os seus princípios. É a esperança que Deus tem. Por isso que a esperança que o homem que tem o seu caráter moldado em Cristo, que o homem também tenha essa mesma esperança que está em Deus, já que ele é a imagem e semelhança de Deus. Que nós possamos, como cristãos estabelecidos em Cristo e Cristo em nós, que nós conservemos o princípio que Deus estabeleceu. Então, conforme eu fiz a primeira pergunta, nós não devemos concordar com esse tipo de pensamento em que o ser humano está estabelecendo de que o sexo é para qualquer coisa. A lição 4 trata desse assunto um pouco mais profundo. Sexo, irmãos, não é o que constitui o casamento, é um complemento para o casamento. Algumas pessoas querem o sexo seja a base para o casamento, e não é isso. Isso, o mundo está aí usando isso como prazer, mas para o cristão não é prazer, é complemento, é você estabelecer entre você e a sua esposa, é a única maneira que você comprova a sua esposa e a sua esposa comprova a você de que ela ainda tem um sentimento por você e você a ela. E aí esse princípio que Deus criou está sendo quebrado, e como a lição está dizendo, o crente também está aceitando. Amém? Continuando. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. A quebra de um tabu. A partir dos anos de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganha cada vez mais visibilidade, como a chegada da TV. A contracultura chega com muito mais força, de uma forma muito mais presente nos lares. Olha aí. Você comprou a televisão, lá nos anos principais lá, que a televisão foi colocada, as outras pessoas, surgiu a televisão, não tinha na sua mente, a televisão é uma coisa boa, vai trazer notícia, você não tinha na sua mente de que nos anos futuros, a televisão contribuiria para que as famílias recebessem aquilo que não deveriam. Cuidado, hoje nos nossos dias existem coisas sendo recebidas que vai proporcionar à geração futura aquilo que nós ainda não percebemos. Então, cristão, você que está aqui dentro, você está sabendo, se você não lutar contra essas coisas, não é um problema que Deus colocou na sua vida, não é um problema que o pastor deixou de falar, que a igreja deixou de ensinar. Você está ouvindo o que está sendo falado.
Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto. Agora, o mês passado, no Congresso americano, irmãos, o aborto foi aprovado. E os irmãos sabem o que realmente a Bíblia fala sobre o aborto? Os irmãos não sabem. Agora presta bem atenção em uma coisa que eu vou dizer. Os irmãos da congregação das Assembleias de Deus, vocês sabem o que a Assembleia de Deus determina para um pastor que se divorcia? Muitos, sem saber nem o que a Bíblia diz e nem o que a convenção das Assembleias de Deus determina nesse caso, lasca o pastor que se divorcia. Julga. Irmãos, nós precisamos saber exatamente o que a Assembleia de Deus crê e o que a Bíblia ensina. Nós não podemos falar aquilo que nós não conhecemos. A congregação aqui de Makinohara, ela é o quê? Congregação da AD Makinohara Moca, Assembleia de Deus. Nós não estamos falando da congregação cristã, nós não estamos falando da batista, da presbiteriana, nós estamos falando da Assembleia de Deus. Então, nós precisamos aprender o que a Assembleia de Deus determina e o que a palavra de Deus determina, para nós podermos falar o correto. Não é fazer um julgamento ao qual nós não sabemos. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz, irmão Adilson, a respeito de um pastor se separar? O apóstolo fala uma coisa, mas Jesus é contra o divórcio. Jesus é contra o divórcio, né? Agora tem também outro motivo para se divorciar, né? Então é ponto por ponto, né? Nós temos que estudar ponto por ponto, irmãos. Tem irmãos que não se interessam, mas quando o assunto surge, a língua dele está desse tamanho, sem ele saber o que falar, ele entra no assunto e quer fazer um julgamento. Toma o lugar de Deus, põe a Deus na cadeira do lado, ele senta no trono ali e fala: agora eu vou julgar. É verdade, irmãos. Tem muitos irmãos dessa maneira, e nós temos que parar com isso, porque a hora que nós chegarmos lá, nós vamos dar conta de cada palavra. Se eu estiver ensinando errado aqui, primeira correção já vem aqui, o pastor já vai me dar umas cacetadas, e depois ainda eu vou chegar lá e tenho que dar conta. Então a coisa é muito mais séria. Amém? Amém. Então vamos lá. A partir dos anos 1980, cresce a indústria pornográfica, e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser vistos com mais naturalidade. E aí, irmão, como está a sua visão? Como está a sua visão, Romário, em relação a esse assunto? Como está a sua visão, irmã Sara, em relação a esse assunto? Vou responder, irmão. É opcional. Você pode colocar a sua opção. Nós estamos na escola bíblica. Minha visão, que eu vejo a minha, que eu entendo é da Bíblia. Que esse versículo de Gênesis aí que o irmão Ricardo falou, está faltando obediência. Irmãos, o crente, ele está escutando. O crente está escutando, ele está aprendendo, mas ele não está obedecendo. A maior falha do crente está na obediência. Então, o que fazer para obedecer? Sendo que a gente já está ouvindo.
Como que você quer que o seu filho obedeça? Quando o seu filho está pequenininho, o que você faz para ele? Eu entendo da seguinte maneira: agora que nós somos adultos, já eu para lá dos 50, alguns aqui para lá dos 40, outros para lá dos 30. Nós somos adultos. Quando nós ouvimos uma outra pessoa do mesmo nível que a gente, a tendência é ouvir, mas é não obedecer. E aí é necessário uma autoridade muito mais rígida falar conosco. Ou nós obedecemos, ou nós somos castigados. E aí só a autoridade superior pode nos castigar. E isso não tem acontecido com cristãos. Aí chega a perseguição, chega os problemas na sua casa, você não sabe de onde veio. E aí, como resolver isso? Aí uma das coisas que nós colocamos um ponto de interrogação: por que eu estou sofrendo tantas lutas e opressões? É por causa da sua obediência. Vamos lá, tópico 2. As principais distorções da sexualidade sadia. 1. A prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e aprovável do sexo antes do casamento, realizada por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento, porneia, que dá origem às palavras já conhecidas na língua portuguesa como pornografia, etc., possui um sentido muito mais amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza, fornicação. Na verdade, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimas. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, por favor, alguém lê. Paulo usa o termo com o sentido de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. Extremamente maléfica. Vem do capeta, irmão, vem do diabo, vem do chifrudo. Você está cedendo à tentação. Por favor, alguém lê. Fuja da prostituição. De todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Próprio corpo, irmão. Seu próprio corpo. Cuidado. Adultério não é crime, mas é pecado. Aí, deixou de ser crime. E agora contra Deus, irmãos. Outro dia eu assisti um vídeo que o Fernandinho fala assim: muitos não estão escolhendo a quem dar ouvido. Aí todos que estavam lá ouvindo ele falou assim: tem pessoas que escutam pastores que já casaram 10 vezes, 8 vezes, virou um negócio, pode fazer qualquer coisa, abrir igreja de qualquer jeito. Nós cristãos temos que prestar muita atenção da onde está vindo a palavra de Deus, de vasos ou de vaso de barro todo rachado. Da onde está vindo a palavra de Deus? Da onde, irmãos? Tem pessoas que estão separadas, tá bom, não adquiriu outro casamento, mas está aí como uma nuvem na frente da igreja, querendo fazer aquilo que na realidade não está apto a fazer, perante Deus, não é perante o homem. Perante o homem você pode até querer ser o bambambam e tal, Deus nos livre disso, mas temos que ter cuidado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime. Contudo, à luz da Bíblia não deixou de ser um pecado. É igual o diabo, irmãos. Você pode ver que falar de Satanás hoje caiu.
Já não é mais moda dentro da igreja. A Universal já não mostra mais aquele reteté lá de expulsação do demônio, entrevistar Satanás lá não, entrevistar o demônio lá mais não. Não atrai mais as pessoas. Não atrai mais, irmãos. O diabo já saiu de moda, mas ele está observando, ele está no camarim, irmãos. Vamos prestar atenção nisso. Quando o rei Davi adulterou com Betseba, o profeta Natã, amando Deus condenou de forma dura seu ato pecaminoso. 2 Samuel capítulo 11, verso 1 a 5. Alguém lê, por favor. Na literatura sapiencial, especialmente os provérbios, sobejam as advertências contra essas práticas. Provérbios 5, 1. Jesus e seus apóstolos condenaram o adultério. Mateus capítulo 5, verso 31 e 32. Primeiro, por favor, 2 Samuel 11, 1 a 5. Quem lê rápido, lê, por favor. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: beijada estou. Olha aí, pecado de Davi. Aí foi a apontação. Provérbios capítulo 5, verso de 1 a 21. Vamos ler só os 5 primeiros versículos. De 1 a 5. É até o 23, mas é muito grande. Depois alguém abre para mim Mateus 5, 31 e 32. Provérbios 5, de 1 a 5. Pode. Alguém trabalha amanhã? Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso, como um absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Olha aí. Os seus passos firmam aonde? No inferno. No inferno, irmãos. Agora vamos lá, Mateus capítulo 5. 31 e 32? Isso. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê a carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Esse assunto, irmãos, nós vamos trabalhar no domingo, na lição 4. A gente vai falar sobre adultério, porque só existem três coisas que é permitida para se divorciar. 3. Se você, qualquer pessoa, biblicamente falando, eu estou falando, se qualquer pessoa se separar, que não estiver dentro desses 3, biblicamente está em adultério. Biblicamente está em adultério. E superficialmente, porque o assunto ele não se esgota. Entendeu? Então a gente não vai fechar, vai abrir o primeiro parênteses, mas o segundo parênteses a gente não pode fechar. Por quê? Porque a gente vai ver dentro do que a lição está falando, tá bom? Se os irmãos puderem vir no domingo para a gente tratar desse assunto. Tópico 3, a homossexualidade.
contradição da ordem natural. É uma contradição, irmãos. Nós não podemos aceitar. Sabe, tem um doutor que ele diz a seguinte coisa: é opcional a homossexualidade, é opcional. Eu vou ler para os irmãos. Espera aí. Os cristãos que têm a Bíblia, sua única regra de fé, compreendem a homossexualidade como... Marta, dá um copo d'água para mim, por favor. Compreende a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Não existe, irmãos. Não há. Então por que está querendo enfiar através da nossa goela um negócio desse? Eu acredito nisso. Não há. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. Não há. Na ciência existem médicos americanos que comprovam que é comportamental. A Bíblia está dizendo que é comportamental. Irmãos, é uma doença mental, sentimental. Como pode uma pessoa hoje ser homossexual, daqui uns dias deixar de ser sexual, homossexual, e depois voltar a ser homossexual de novo? Existem artistas aí fazendo isso. E como é que você vai aceitar uma pessoa assim? E existem pastores também fazendo isso. Missionárias, vamos dizer. Tem aí no Brasil, né, uma pastora que foi até num debate aí e caiu um pouco da máscara dela lá, ela se controvertendo nos versículos que ela usa como base para isso. É mental, irmãos. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso. A realidade tem mostrado e as pesquisas confirmaram que há gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Ué, não é genético? Então os dois teriam que ser homossexuais. Quer dizer, o camarada ali gosta de uma coisa e eu gosto do outro, sendo que o gênio é o mesmo. O que você acha disso, irmão Adilson? Não é confundível isso aí, não? Qual que é a sua opinião aí? Então, a genética, né, nasceu homem é homem, né? Nasceu mulher é mulher, né? Amém. Agora, quanto aos gêmeos, eles podem ter nascido no mesmo, da mesma mãe, tudo no mesmo lugar, mas não são iguais. Cada um é um. E por que os dois um é homossexual e o outro não? Aí eu não sei se é a decisão dos adultos ou da pessoa, né? É da pessoa. Eu acredito que seja pessoal, irmãos. É escolha. Eu tenho experiência nesse assunto aqui. Eu conheço alguns. É que nem aquele cantor lá, como é que é o nome dele? Aquele cantor. Não, aquele pequenininho lá, Por exemplo, eu tive num culto em que o pregador, ele virou mulher. Ele foi mulher durante 16 anos. Fez cirurgia, fez tudo, irmãos. Só que aconteceu que ele foi visitado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus convenceu ele que ele estava errado. Ele falou assim: eu não quero voltar a ser o homem com tudo, porque não tem mais como. Mas a minha aparência, no máximo que eu pude restituir-se na imagem de Deus, eu voltei a ser. E eu digo que era opcional. Era minha opção de vida. Então, por que para um é uma coisa e para outra é outra coisa?
Então, vamos tomar cuidado, não vamos aceitar as coisas não, viu? A realidade tem mostrado e as pesquisas confirmado que os gêmeos em um é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Assim, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação. É contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia, e não um fruto de preconceito. Eu não sou preconceituoso, irmão, nem com negro, nem com amarelo, nem com pobre, nem com rico, eu já trabalhei com pessoas homossexuais, me dei muito bem, não tocava na vida particular dele. Toda vez que eu tive oportunidade de falar de Jesus, falei, mas é a opção dele. Eu falo de Jesus. Se ele fizer perguntas mais avançadas, responderia, mas não fez. Então, o respeito ele é mútuo. Vamos lá, o padrão bíblico para uma... Pode falar, irmão. Você entrou em Gênesis 27, aí habla da criação. Sim. E Deus criou homem e mulher. E acá, você lendo aqui, dice la creación natural de Dios. En la creación, el hombre, por la desobediencia, cambió, porque la creación es hombre y mujer. Sim. Entonces estamos seguros de que no puede haber duda de esos gemelos, que acá en español habla gemelos, ¿no? Y puede ser uno que es no desviado y otro sí. Entonces la creación de Dios no puede ser, ¿no? El hombre tras su mente, la perversidad del pecado, y él llevó esto, ¿no? Sim, o pecado levou a El esse pecado, ponto, la né? desobediencia, ¿no? Entonces acá dice bien claro, la creación fue perfecta de Dios. Sim, a Creó criação foi hombre y perfeita. mujer, entonces no Né? hay nada, está bien claro la palabra. E essa geração dos anos 60 vieram os hippies, vieram várias outras coisas. Você vê que nos anos 60 houve uma mistura. Por exemplo, quem morava no Irã, no Iraque, naquela parte ali do globo terrestre, todo mundo queria ir para onde? Para os Estados Unidos. Os Estados Unidos acolheu. Os indianos queriam ir para lá. Só que quando chegaram lá, eles quiseram fazer a sua cultura ser reconhecida. E isso levou um impacto muito grande, se você for analisar. O movimento do Paz e Amor. E isso, o movimento Paz e Amor, até teve aquele... Isso, o Woodstock, que foi o boom da música da época. O pastor conhece, né? O Woodstock. O Rolling Stones, todo tipo de rock lá apareceu ali nesse boom aí, né? A gente que vendia disco, a gente tinha a data lá do lançamento do disco, então vamos prestar atenção, vamos lá, nesse ponto 3 aí, e já chega à conclusão. O sexo ante uma necessidade da criação. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus disse para o primeiro casal se multiplicar e encher a terra, Gênesis 1:28. Sem a procriação não haveria perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende a uma necessidade premente da criação. O que é premente, irmãos? Quem tem ideia do que é essa palavra premente? Pré-mente.
Procura aí no Google aí. Complementar, não é, pastor? Para Hã? complementar. É o quê? Complementação, para complementar uma necessidade humana. Vamos no pé da letra aí, vai. Vamos lá. Que tem que ser feito rapidamente, imediato, urgente, iminente, instantâneo, pressuroso. Então o que é? O sexo, portanto, atende uma necessidade premente da criação. É algo que alguém consegue ficar aí uma hora, uma hora numa relação com sua esposa? Não tem como, irmãos. Entendeu? Então quer dizer, Deus ele fez um ato que complementa o casamento, complementa a sua criação lá no princípio, para criar, procriar. A mentalidade de Deus foi deturpada na criação, no princípio. 2. O sexo como complementação satisfatória ou satisfação. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementar e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou. O casamento, Mateus 19:5. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra as suas mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, o adultério, a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se complementa no outro. Também não deve ser visto apenas como um dever ou obrigação a ser praticado de forma mecânica e sem amor. Olha só a responsabilidade. Então os irmãos aqui são crentes, os irmãos devem fazer uma avaliação como está a sua relação entre sua esposa e você, porque tem homem que infelizmente tem esposa que infelizmente você sabe qual que é o seu problema. O seu marido deve ter compreensão sobre você e você sobre o seu marido, que a gente está falando entre cristãos, a gente não está falando entre o povo do mundo, que hoje está assim e depois está assado. Nós temos um princípio, nós temos uma regra, nós temos uma linha de pensamento. Então aqui todos estamos recebendo uma instrução para que nós possamos nos avaliar, como nós estamos. E como Jesus fala, a uns foi ensinado, e são poucos os que são aptos a aceitar tal mandamento. Então é você que deve avaliar e ver se você está apto para você receber o que nós estamos falando aqui. Se é o momento de você estar recebendo essas instruções, porque tem pessoas que não têm mentalidade apropriada e nem a capacidade de obedecer. E o que mais nos falta na nossa vida cristã é obedecer a palavra de Deus. É o que mais está em falta. Vamos para o 3. O pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos deixar, irmão, de enxergar aquela pessoa como uma alma que tem ali dentro um espírito, que tem ali valores. Nós não podemos só fazer julgamento sobre essas pessoas, de maneira alguma. Em hipótese, eu repudio isso, eu recrimino isso, porque eu nunca maltratei uma pessoa, ou seja assim, ou seja assado. Eu
fico um pouco bravo se passar do limite. Aí eu fico bravo, irmão. Não passa do limite comigo não, que aí não serve. Isso daí é para qualquer um. E que portanto também por ele é amado. João capítulo 3, 16. Jesus então morreu na cruz por todos, até por aquela pessoa lá. Você, quando olhar para aquela pessoa, você tem que imaginar, Jesus morreu por ele. Não é só falar aqui dentro da igreja, Jesus morreu pelo irmão Adilson, pelo pastor, pela irmã. Não, morreu por eles. Agora depende deles aceitar o sacrifício de Jesus. Amém? Mesmo que tenha sido desbotada pelo pecado, contudo nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus, e como tal devem ser vistos e respeitados como pessoas, independente dele ser crente. Você tem que respeitar ele como pessoa, independente da religião que ele estiver. Você tem que respeitar ele como pessoa, porque aqui dentro você está recebendo a palavra daquele que respeitou a todos. Respeitou você, respeitou os romanos que crucificou ele. Por quê? Senão ele não tinha amado aqueles romanos que estavam matando ele ali. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como comportamental ou como comportamento adquirido e que como prática se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade, ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se converteram à fé cristã. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada na Escritura como pecaminosa. Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus Cristo como Salvador, e isso inclui os homossexuais. Voltando ao adultério, sabe por que você adultera? Você tem a possibilidade de adulterar, porque você que é cristão, você pode não adulterar. Você adultera se você quiser. Sabe por quê? Nós temos exemplos dentro da Bíblia de pessoas que fugiram das tais práticas. Você sabe por que você fornica? É porque você cede. Nós temos, e eu vou citar aqui, até eu coloquei no corpo de obreiro, isso que eu escrevi aqui dessa lição. Veja bem o exemplo de José, e eu vou encerrar dentro de no máximo 10 minutos. José do Egito serve para demonstrar como o jovem deve tratar a sua sexualidade. Embora José tenha sido tentado por uma mulher casada, o seu exemplar comportamento como solteiro, que soube esperar em Deus, deve servir de inspiração para todos aqueles que, assim como ele, sofrem tentações sexuais. Quantos daqui já não foram solteiros? Quantos daqui, antes de se casar, não tiveram a mesma sensação que José? Lá em Gênesis capítulo 39, versos 1 ao 20. Olha só, para nós que vivemos em uma outra nação, irmãos, viveu em meio a uma cultura pagã. Isso não está na lição. Viveu em uma cultura pagã, mas não se paganizou. José viveu em meio a uma cultura pagã, mas não se paganizou, irmãos. Não cedeu. O cristão é desafiado a não se amoldar, tomar a forma ou entrar no esquema adotado pelo modelo do mundo. Cuidado, irmão. Como está a sua fé? Muitas vezes nós estamos aqui e voltamos para casa, você está aqui ouvindo tudo isso que está sendo falado aqui da palavra de Deus. Você volta para sua casa e lá você volta ao antigo molde que você estava. José tinha tudo o que a cultura admirava.
A Bíblia diz o que sobre José? José era um cara formoso. Todo mundo que olhava para José via que ele era um cara diferente. Mesmo assim não se deixou seduzir por isso. Pastor, o senhor é um homem formoso, o senhor fala bem, o senhor não é inibido. Isso não pode, irmãos, deixar com que eu, pastor, e qualquer um de nós, esse camarada é assim, assado. Irmãos, todos nós temos um valor e precisamos descobrir qual é. José não se deixou ser seduzido pela vanglória que davam a ele. José, sendo homem de Deus, José não estava imune a tentação nenhuma. José, mesmo vivendo em uma cultura pagã, possuía sólidos valores morais. Como é que está a sua moral, irmão? E mais espiritual, valor espiritual. Quanto que está o seu valor espiritual? As pessoas que olham para você, como que está? Como que ele olha para você? Ele pode dizer que você é cristão? Que você é um servo de Cristo? Como, pois, cometeria eu? Olha o que ele diz. Como, pois, cometeria eu tamanha, o quê? Maldade e pecaria contra quem, irmãos? Contra Deus. Veja bem o reconhecimento. Agora eu te pergunto, José tinha a Bíblia? Romário, José tinha a Bíblia? Manuel, José tinha a Bíblia? Ricardo tinha? Não. Da onde vem o ensinamento dele então, irmãos? Da onde está vindo o seu ensinamento que você está aqui dentro da igreja? Você que está vendo o vídeo, da onde está vindo o seu ensinamento? Nós precisamos reconhecer isso, irmãos. Se estamos tendo sólidos ensinamentos morais, ensinamentos espirituais, por que então existe a dúvida no nosso coração? Será que nós estamos cedendo à dúvida? Pode falar, irmão. Eu acho que esse assunto aí, como ele abrange uma área bem grande, no caso dos jovens, teria que ter assim, palestra especificada para os jovens nessa área, porque uma vez eu tive numa situação de uma pessoa que veio falar que um jovem estava nessa situação de masturbação. E aí ela começou a me pressionar de que se isso era pecado, bom, pecado né? Agora, eu perguntei para essa pessoa, quando você era jovem, você fez isso? Morreu o assunto. Então, precisaria de ter palestra específica nessas áreas, né? E outro ponto também que eu gostaria, que está na lição de falar, esse está um pouco fora, mas abrange aí, no caso de Davi, né? Ele se arrependeu, mas nós sabemos que por causa dessa prática, ele não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Não. Só que nós sabemos o que aconteceu na sua família. Então a lei da semeadura, ela é certa, porque muita gente não sabe o que está acontecendo, que às vezes do que nossos pais praticou, mas está caindo sobre nós. Só que nós temos um escudo, né, onde nós recorremos. Exatamente, irmãos. Por isso é que está a igreja. Se você está aqui dentro da igreja, existe uma pergunta que você precisa fazer. Nós que ensinamos, o pastor que prega, o pastor que dirige a igreja, ele não está impondo sobre você. Ele não está aqui pregando, Romário, você tem que fazer isso. William, você é obrigado a fazer isso. Nem eu que estou aqui. No começo da aula, se você voltar o vídeo aqui, eu falei uma frase. Nós precisamos analisar. E nós precisamos saber se nós estamos aptos a receber o que nós estamos recebendo aqui. E aí você que tem que se avaliar. É você que tem que saber se você quer aceitar o ensinamento. A Bíblia está dizendo isso para mim. Então é importante que eu me julgue e avalie o que está sendo ensinado aqui, e se eu quero aceitar o ensinamento. É isso que é importante nós destacarmos aqui. Se eu que estou participando desta aula, se eu que estou participando aqui, estou aqui por amor. Se estou aqui por amor a Deus, se estou aqui por amor à palavra, se estou apto e querendo receber ensinamento. Porque muitas vezes nós queremos ensinar, mas nós não queremos receber ensinamento. Pode falar, Ricardo. Eu acho importante acrescentar, já que está falando de sexualidade aqui,
Estava conversando com o pastor essa semana ou semana passada até a respeito dessa lição. Eu acho que todos os irmãos aqui, se não for todos, 90% vem internet, né? Então, assim, há uma teologia que não é nova, né? Que é a teologia progressista. São pessoas cultas, extremamente inteligentes, né? Por que eu estou falando isso? Porque no mesmo contexto que o pastor falou sobre analisar, eu acho que é importante a gente analisar, porque se a gente não tomar cuidado, irmãos, confunde de verdade, porque eles têm base na linguagem hebreia, na linguagem grega, enfim, eles dissecam toda a Bíblia para tentar provar isso. Não são pessoas que começaram ontem, ao contrário, são pessoas que estão 30, 40, 50 anos na igreja e por algum momento eles começaram a introduzir essas ideias. No Brasil hoje tem muitas igrejas, né, que se dizem igrejas inclusivas, que se vocês procurarem a raiz, eles estão seguindo essa teologia progressista. Então, assim, para a gente é muito importante a gente tomar cuidado, né, porque às vezes a gente está se alimentando de algo que pode ser perigoso depois, né? Os irmãos têm papel para anotar? Eu vou dar alguns versículos e depois na casa os irmãos leiam. Por quê? Irmãos, isso tudo que nós estamos falando aqui, ele se baseia principalmente no livro de Provérbios. Provérbios, quando o escritor ele escreve, ele tem uma mentalidade de instruir as pessoas. O irmão já está ali com a revista ali. Por que eu estou falando isso, irmão? Irmãos, nós estamos num período em que a igreja ela está sendo bombardeada para desfazer os princípios bíblicos que nós já adquirimos. Nós vamos falar na próxima aula algo muito valioso para a igreja. Ou nós tomamos uma posição, ou nós estamos envelhecendo, irmãos. Quando nós envelhecemos e nós passamos a ter mais experiência, cremos mais, adquirimos mais conhecimento da palavra, o que acontece? Nós achamos que Jesus já vai nos chamar, ou nós estamos mais perto da morte. Não é por esse motivo. Nós estamos falando de um assunto que, se eu não morrer amanhã, não morrer daqui 10 anos, o que vai acontecer? Esses assuntos têm que ser balizados em nós, porque é baliza para o nosso casamento. A próxima lição, ela é mais profunda ainda. Deixa eu só ler a conclusão e eu vou passar os versículos aqui e a gente vai dar um encerramento aqui. Tinha mais coisas para falar aqui, mas eu não vou falar, eu só vou falar no final da pesquisa que fizeram a respeito da homossexualidade pelo Dr. Robert Goggin. Tá? A conclusão da lição diz assim, ó: nesta lição aprendemos sobre 3 principais desvios do modelo da sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganho cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Nas últimas décadas, irmãos, muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por Ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e plenificados. Irmãos, todos que têm revista, aí embaixo no final tem as perguntas. Por favor, aqueles que quiserem
fazer parte. Você não, o pastor abriu um leque. Você que não pode participar da lição, mas quiser fazer presença, quiser participar com ela na sua casa, entrega as perguntas respondidas e você terá nos comprovado que você estudou a lição. E aí a irmã Edna tem ali na lista dela os nomes daqueles que traz a resposta dizendo que estudou a lição e vai ser contado como presença. Deixa eu só ler aqui. A conclusão surpreendente da pesquisa que foi feita é que os fatores genéticos não são muitos menos importantes do que os ambientais. Aonde a pessoa está vivendo, ele diz assim, que se o homem ele cresce em um ambiente em que é 100% feminino, ele tem a possibilidade de adquirir gestos femininos. Veja bem, com base nisso, a afirmação foi feita por homossexuais: eu nasci assim, por isso não posso mudar. Simplesmente não é verdadeira. Essa afirmação que ele nasceu homossexual e não pode mudar é mentirosa. A opção sexual pode ser escolhida por razões pessoais, como uma resposta a um trauma, sociais, como aglomeração ou influência subculturais, ou ambas. Ela é reforçada todas as vezes que é escolhida, aumentando as chances de ser escolhida novamente na próxima vez. Aquilo que eu falei, é homossexual agora, volta a ser homem e volta a ser homossexual depois. É escolha. O ambiente que você vive é importante, irmãos. Nós estarmos atentos. Amém? É uma preferência adquirida. E aí a pesquisa desse doutor aqui é bem ampla. Amém? Eu peço que os irmãos estejam, todos compreenderam a lição, irmãos? Os irmãos entendem qual é o nível importante desta lição? Amém? Os irmãos entenderam?